Oi. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Lauriston Soares. Como muitos de vocês já sabem, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica. E, neste momento, decidi convidar a bióloga Ângela Carolina, para que a gente pudesse discutir um pouquinho sobre a trajetória acadêmica dela, principalmente algumas vertentes às quais ela já tem os seus atributos de atuação, como o próprio licenciamento ambiental, e agora, né, que ela está atuando nos setores de qualidade. A bióloga Ângela, ela, desde 2007, né, que você já tem a formação, e até então vem aí, inclusive, tem o CRBio, que é uma das coisas que os meus alunos mais me perguntam, é a questão do CRBio, se tira, se não tira o CRBio, se tem alguns biólogos realmente atuando com o CRBio. Eu achei super interessante, justamente a proposta que a bióloga Ângela possui, o CRBio, que ainda mais pode contribuir para a nossa palestra. Sendo assim, eu passo a palavra para a bióloga Ângela, para que ela possa discorrer a respeito do tema da nossa palestra. Obrigada, Lauriston, professor Lauriston, pelo convite. É um prazer voltar à academia. É sempre uma grande honra. A gente nunca deixa de ser professor, né? Biólogo, de cara, já é professor. Então, a gente nunca deixa de ser professor. Eu acho que também é uma parte da vocação. Quando faz biologia, já é intitulado de professor, vai ensinar biologia. E a gente também carrega esse título com muito orgulho. Porém, também sabemos que a biologia tem outros caminhos. Então, fiquei muito feliz com a oportunidade de contar um pouco da minha trajetória. Isso também é bom para a gente refletir sobre a nossa caminhada. A gente acha que não fez muita coisa, ou que fracassou como profissional, ou não seguiu totalmente, fez uma graduação após e não seguiu totalmente o ritmo, não é, da profissão, mas eu acredito que tudo é uma questão de olhar. Quando você olha para a sua trajetória e consegue identificar que os aprendizados que você passou teve relação com o que você aprendeu na academia, aí você fica um pouco mais com o coração mais aliviado. E essa foi a sensação quando o Lauriston me convidou. O primeiro momento, eu fiquei pensando, mas o que é que ele espera dessa palestra, né? E aí eu fiz essa retrospectiva desde 2007, que eu sou bióloga, até agora, 2022, continuo sendo bióloga, porém agora com outras atuações além da academia. Então eu preparei aqui para vocês um pouco da minha trajetória, fazendo aí uma linha temporal para que a gente consiga entender que tudo é um processo. E dentro de cada uma dessas caixinhas, dentro de cada um desse tempo, existiu muitas vezes a parte da licenciatura junto com o bacharelado. Em linhas gerais, a gente tem aí uma graduação, um mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. A graduação a gente já sai com o título de bacharelado e licenciatura. No mestrado eu segui a linha ambiental, Ciência e Tecnologia Ambiental. Vale lembrar que durante a academia, durante a graduação, eu participei de 3 projetos de iniciação científica durante esse período. Então, todos esses projetos, né, PIBIC e PROINCE, também me deram uma experiência, né, com projetos. Eu gostava muito, identificava muito, principalmente na área ambiental e na parte de gestão de resíduos sólidos. O mestrado foi na área de Ciência e Tecnologia Ambiental, seguiu também a linha de resíduos sólidos, só que com compostagem de resíduos sólidos orgânico e lodo de esgoto, de fossa séptica, na verdade. Então, da graduação, eu segui um bom tempo a linha de educação ambiental, era a linha de atuação mais direta, né? A gente se intitulava que trabalhávamos com educação ambiental, porém, afunilava um pouco para a linha de gestão de resíduos. No mestrado, existiam 2 grandes áreas, que era ciência e a outra área de tecnologia ambiental.
E aí, novamente, eu segui a linha da tecnologia ambiental com a parte de gestão integrada de resíduos sólidos, que foi justamente o processo de cocompostagem. Na cocompostagem, a gente aprende tanto a parte físico-química do experimento, precisa que a gente conheça um pouco desse universo laboratorial, e também a parte da própria interação com o ambiente, respeitar o ambiente. A princípio, eu lembro que no mestrado a gente gostaria de fazer a cocompostagem com resíduo orgânico. Só que o município que a gente estava atuando não tinha resíduo orgânico como resíduo desperdiçado, porque era uma comunidade pequena, praticamente rural, semi-rural, e ela aproveitava para animais que estavam que eles criavam ou cedia para outras pessoas que criavam animais. Então não fazia sentido a gente pegar aquele resíduo para inserir dentro do contexto do experimento. Então a gente acabou mudando, né, toda essa abordagem para fazer com esterco de gado e o lodo de esgoto, né, da fossa séptica. Mas toda a parte laboratorial existiu. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque sempre vai existir um caminho paralelo. Sempre a gente vai precisar estar dentro da academia, a formação acadêmica era o mestrado, só que aí ele já dava outra margem de eu estar dentro de um laboratório, conhecer o processo de análise físico-química e microbiológica. Ao final do mestrado, eu estava responsável pela análise de eumintos, de todo o laboratório, todos os projetos que faziam lá. Então, o laboratório tinha uma sistemática de fazer, cada pessoa era responsável por um tipo de análise, porém a gente acabava aprendendo todas, mas por uma questão de logística de trabalho, cada um fazia um tipo de análise. Então, a gente já começava a conhecer um novo mundo, porque na graduação a gente tinha muita limitação na questão dos laboratórios, pelo menos na minha época era assim. Hoje eu vejo que a universidade, né, o UEPB, ela está com outro patamar, ela está com outras oportunidades, ela está com outra estrutura, e isso é muito bom, porque o biólogo, principalmente, todas as áreas precisam, mas vendo pelo lado da gente, a biologia, ela é muito minuciosa. A biologia é estudar um pouquinho de cada mundo. É um pouquinho do planeta, um pouquinho ali, desde o grãozinho de areia até o ser humano, as partes mais complexas. Então, é interessante que a gente consiga adentrar nesse mundo. E eu acredito que o aluno, quanto mais contato ele tem com os pormenores dos sistemas, ele consegue se engajar mais e até se perceber. Eu acho que se inserir dentro desse processo de pesquisa é uma escolha que a gente faz ao longo da fase acadêmica, porém a gente também vai descobrindo muitas coisas nesse percurso. E aí a gente vai acabando, mesmo que a gente pense assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei que linha, eu caí aqui nesse mestrado por um acaso. Não. Eu, inclusive, perdi a oportunidade de um mestrado antes desse, no Prodema, mas acredito que tinha que ser ciência e tecnologia ambiental, porque era a minha área de atuação, era o que tinha perfil, né, para que eu seguisse. Então, depois do mestrado, eu dei uma parada não chegou nem a ter, mais ou menos 2 anos, foi mais ou menos 2 anos nessa linha acadêmica para seguir o doutorado. Porque o doutorado eu gostaria de ter feito, eu gostaria de fazer em recursos naturais, mas logo em seguida, depois do mestrado, eu assumi um projeto de iniciação científica também com o CNPq. Então, era uma outra oportunidade. Enquanto você está dentro da academia, dentro de apoiado por uma instituição, você está fazendo graduação, mestrado, doutorado ou especialização, você tem mais acesso a projetos de pesquisa. Você tem um professor norteador, você tem um núcleo de pesquisa, você tem todo esse aporte que vai te guiando para que você chegue até um determinado contexto, que você acesse, de fato, essas oportunidades. Porém,
eu já tinha terminado o mestrado, então já era uma oportunidade, eu enxergava como uma oportunidade profissional, não era mais o título de estudante. Então, eu estava assumindo um projeto e ali eu já estava assumindo o caráter do bacharelado, porém, ainda não era claro para mim. E já adiantando para vocês, essa visão do bacharelado, eu acho que eu nem falei para o professor Lauriston, mas esse clareamento do bacharelado, de que eu iria seguir, de fato, o bacharelado, mais do que a licenciatura, me veio recentemente, o ano passado, inclusive. Então, é uma trajetória, a gente vai se descobrindo, a gente vai vendo onde é que a gente se encaixa melhor, a gente vai descobrindo novas oportunidades, a gente vai fazendo escolhas ao longo da nossa vida profissional, a gente vai tendo comodismo em um lado, depois a gente vai ter convites para um desafio, e aí vai de quem tem mais coragem, né? Você pega o bonde andando, vai, ou então você desiste e aí assume ali aquele ambiente ali de conforto, né? Que a zona de conforto que a gente diz nunca é de conforto. É só uma condição ali que a gente já conhece, né? A temperatura ali da água ali está favorável, né? Como a gente está em temperatura ambiente, né? Na biologia a gente diz assim, está tudo no clima. Porém, a gente sabe que para que a gente cresça, para que a gente evolua, a gente tem que sair, mudar de fase, sair da nossa zona de conforto. Então, eu assumi esse projeto do CNPq, que era um projeto com agroecologia e, e a inclusão de catadores. Era, na verdade, a gente fazia compostagem no Instituto, no Instituto Federal de Campina Grande, junto com o professor lá do Instituto. E a ideia era que a gente fizesse a compostagem com os resíduos do Instituto, fizesse uma horta e os frutos da horta eles fossem doados para os catadores de resíduos sólidos. E quando no Instituto não tivesse quantidade suficiente de material orgânico para que a gente fizesse a compostagem, a gente também estaria fazendo uma associação aí com os catadores para que a gente conseguisse, de fato, retirar daquele material que eles usavam, né, para comercialização da reciclagem, retirasse essa parte de resíduos sólidos para que a gente inserisse nessa cadeia produtiva dentro de uma estrutura montada no IF, em Campina Grande. Eu, nesse período, recebi uma nova oportunidade para atuação, e aí eu tive que encerrar antes do prazo. Esse projeto era de 2 anos, e eu encerrei com 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 3 meses, por aí. Então, eu repassei para um outro colega que também tinha a mesma linha de pesquisa, que tinha experiência com compostagem, esse projeto. E assim vão acontecendo as oportunidades. E foi justamente no ano de 2011. Eu assumi, aí tá aí 2011 e 2016 foi o tempo do doutorado, e em paralelo também eu comecei a trabalhar no projeto Cooperar. Então, o doutorado, ele foi no meio de 2011, uma seleção extra que eu lembro que eu fiz, ele, o doutorado sempre era feito no final do ano, e aí teve essa oportunidade de fazer uma seleção extra. Na época eu estava querendo ocupar minha mente, já estava aí há 2 anos, né, fora da academia, e eu acho que a gente, é aquela coisa, a gente não gosta de estudar, né, mas aí parece que quando a gente começa a estudar, a gente não quer mais parar. Então, É verdade. a gente continua estudando, estudando, e meus alunos sempre falam assim, professor, é muito ruim estudar. Eu disse, concordo, mas porque a gente estuda? Eu disse, olha, eu acho que eu segui uma linha da minha mãe. Minha mãe disse assim, a única coisa que nunca vão lhe tirar é o seu conhecimento. Então, acho que eu aprendi isso e com a curiosidade, né, com a vontade de ir um pouco mais além, sempre andar um passinho mais para frente, subir um degrau, eu levei isso a sério. Então, eu disse, não, vou estudar aqui para ocupar a mente.
E fui fazer doutorado nesse pensamento. Eu disse, não, vou tentar, é muito difícil. Quem sabe eu tento dessa vez, daqui a um ano, eu tento mais umas 2 vezes e consigo. Mas aí acabou que acalhou que eu passei, né, no primeiro. Na verdade, todos no mestrado também eu perdi a oportunidade. Não foi porque eu não passei no primeiro mestrado, foi por uma questão logística, né, de questão de bolsa, de oportunidade, de contexto mesmo na época que não me favorecia. E o doutorado, ele também me deu essa condição, né, de bolsista. Todo esse processo na graduação, esse duplo CNPq, no mestrado e doutorado, eu também tive a oportunidade de ser bolsista em todos esses programas. Então, era também uma oportunidade na qual eu me dedicava inteiramente a estar cumprindo, né, as exigências dos programas. No doutorado foi diferente, porque eu estava trabalhando, em fevereiro de 2011, eu recebi um convite para ser assessora ambiental do gestor do Projeto Cooperar. Não sei se vocês conhecem o Projeto Cooperar, mas o Projeto Cooperar, ele é um projeto que executa ações para comunidades de pequeno porte, comunidades rurais de pequeno porte, de assessoria direta a programas de acesso à água, por exemplo, sistema de abastecimento de água, sistema de apoio à agricultura, apicultura, avicultura, a caprinocultura, fruticultura. Então, o projeto Cooperar, ele tinha uma linha de atuação no meio rural com várias vertentes que era para ajudar justamente a cadeia produtiva, né, o pequeno produtor que não tinha ali aquela condição, né, de empreender, tinha a potencialidade na localidade e muitas vezes ele não tinha o aporte financeiro para estar investindo na cadeia produtiva que era do ambiente, né? Que cada ambiente, por exemplo, a gente não pode dizer que aqui na região do litoral é um ambiente ideal para criar caprinos, por exemplo. Mas a gente pode dizer com toda certeza que na região do Cariri é um ambiente ideal para criar caprinos, né? Então, essas particularidades, né, vem a biologia. Aonde é que a biologia se encontrava nesse universo? Então, foi um desafio muito grande, porque eu lembro que eu passei por uma seleção. O gestor ele tinha 4 oportunidades de currículos no dia que eu fui conversar com ele. E aí ele falou assim para mim, ele disse, em uma situação como essa, que a gente precisa aprovar um projeto, o que é que você faria? Né? E aí me deu lá uma situação de um abastecimento de água. Né? O que é que você faria? E eu nunca tinha trabalhado com água, especificamente com água. Eu não sabia dizer assim, como é que eu vou dizer isso? Eu vou dizer que tá certo, que tá ótimo, né? Porque é bom, água é vida, é o primórdio da vida, né? É o primórdio das atividades. A gente sabe que só tem desenvolvimento quando a gente está inserido, né, numa bacia hidrográfica. Então, como que eu vou falar isso? Aí eu falei, não, ok, vamos ver aqui o contexto, vamos ver como é, quantas pessoas vão ser beneficiadas com esse projeto, aonde é que ele vai estar inserido, será que tem algum, aí lá veio a parte do resíduo sólido, será que tem alguma fossa séptica ou algum canal aí de esgoto que passa perto, lembrando que na comunidade rural e nos sítios não tem esgoto, né? O máximo que tem é uma fossa séptica. Quando tem, e para algumas coisas, porque na maioria não tem. Né? Como é que eu faço? Escoamento de água, né? Às vezes, por exemplo, do banheiro, mesmo específico, aí eles usam geralmente uma fossa. Mas nem sempre é fossa séptica, tem muitos que têm ainda fossa seca, que não tem nenhum sistema de controle. É simplesmente um buraco que está indo para ali e pronto. E o resto é o filtro natural do solo, né? Então, assim, eu comecei a ver por esse lado, eu disse que ia perceber algumas coisas desse tipo,
e ver o local onde tivesse uma melhor abordagem, abrangesse mais pessoas. Um sistema de abastecimento de água, né, ele tinha que estar localizado num local que fosse acessível para a maior parte de pessoas. E com aquele contexto ali que eu expliquei mais ou menos para ele, depois de meia hora, ele se convenceu e me contratou. Na verdade, era um cargo comissionado, né, do Estado. Só que aí, quando eu entrei, eu me deparei com um universo muito gigantesco, que era justamente a questão da assessoria ambiental para todas essas áreas. Não existe um biólogo, não é, especialista em todas as áreas. A gente sabe, quando a gente chega lá no... Vocês, eu não sei em qual ano vocês estão. Qual ano lá? Eles estão no primeiro período. Ah, começando agora, ótimo. Pronto. Quando vocês chegarem lá no quarto ano, no finalzinho do curso de vocês, vocês vão ter oportunidade, vocês já vão ter conhecido a maior parte do universo que a biologia apresenta, não é? De água, de animais, de botânica, de ecologia, da parte de estatística, da parte mais minuciosa, histologia, embriologia. Então, vocês vão ter a oportunidade no último ano, acho que agora é semestral, né? Nos últimos semestres, de vocês poderem escolher uma área específica para fazer uma disciplina eletiva. E aí, essa disciplina eletiva, ela vai dizer o seguinte, por exemplo, eu que não tenho nada a ver, não gosto, não me agrado, não me identifico com a área de entomologia, eu não vou fazer entomologia, uma disciplina específica, né? Eu vou fazer uma outra, por exemplo, uma outra linha. Eu vou fazer, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu nem me lembro mais quais são as eletivas do meu tempo. Limnologia, por exemplo. Vou fazer limnologia, que é da parte de água. Então, a gente tem a oportunidade aí no finalzinho de já começar a entender. O próprio TCC que vocês vão fazer a monografia final já vai dar esse direcionamento. Se você tiver inserido dentro de um projeto de pesquisa, você já vai estar trabalhando com essa linha de pesquisa, já vai tendo essa identificação natural, né? E aí a gente vai afunilando para o que a gente acha que, de fato, combina com a gente, que a gente quer fazer, né, mais na frente, enquanto biólogo. Tem gente que já entra naquele pensamento, eu vou ser, vamos supor, eu vou ser botânica, eu vou ser é, zoologista, eu vou ser... Então, vai dando, cada um vai dando o seu direcionamento, né, ao longo do percurso. E aí, quando eu me deparei, ao final do projeto, o projeto de execução mesmo foram 5 anos, 4 anos e meio por aí, e a gente tinha 515 projetos. Desses projetos, a gente tinha projeto de infraestrutura do tipo passagem molhada, projeto de fazer banheiros acoplado com lavanderia, porque é uma realidade no interior, nos sítios, na zona rural, a gente não tem banheiro, não é um luxo se ter um banheiro na maioria das casas, não é? Não tinha, por exemplo, sistema de abastecimento de água, muita gente ainda pegando a água no potinho, na cabeça, na latinha na cabeça, né, trazendo de um lugar muito longe. Então, não tinha acesso à água. E a parte produtiva, que era agricultura, tanto em agricultura irrigação, quanto em agricultura de hortaliças. Ia também a apicultura, avicultura, caprinocultura, floricultura, fruticultura. Então, todas as linhas tinha de acesso, não é? No cooperar. Aí eu fiquei olhando assim, eu digo, meu Deus, e todos passavam pela análise ambiental. Aí eu fiquei pensando assim, como que eu vou avaliar Só essa... uma licencinha. Precisa necessariamente de um biólogo para fazer essa análise, né? É uma das Sim, maiores dúvidas que eles têm. precisa de um biólogo
inclusive havia uma fiscalização, né? Sim, esse projeto Cooperar, o recurso, a maior parte dele vem do Banco Mundial, que faz um empréstimo para o Estado, né, para o Estado da Paraíba, e o valor, assim, do Estado é bem irrisório em relação ao valor do Banco Mundial, como se fosse uns 15% de diferença, Uhum. 20%. O banco entra com 80% e o Estado entra com 20%. Então, é uma discrepância muito grande de valores. Isso a gente está falando em milhões, né? Então, não tinha esse hábito de ter que ter um biólogo, Laura. Então, a verdade era essa. Mas tinha que ter uma avaliação ambiental. Nesse tempo, no sistema do Banco Mundial, eles estavam formalizando o setor de salvaguardas socioambientais, porém não estava instituído. E tinha essa exigência da análise ambiental. Mas nem o Estado sabia como isso ia ser feito, né? O gestor, ele para se resguardar, como tinha essa necessidade, ele convidou uma assessoria ambiental, mas como isso ia ser desenhado ainda não tinha sido estabelecido, entendeu? Por exemplo, ele não exigiu que eu tivesse RBio. Ele disse assim, mas você tem como responder? Aí eu falei para ele, não, eu tenho CRBio, eu posso responder e atestar como biólogo. Você pode emitir parecer ambiental? Eu disse, posso. Enquanto bióloga com CRBio ativo, eu posso fazer isso. Então, a gente começou a desenhar esse formato que seria do acompanhamento dos projetos. E qual foi a grande sacada, né, que eu dei nesse período? Foi justamente que eu disse assim, não, eu não tenho condições de ter domínio sobre todos esses temas. Não existe. Eu não posso querer entender de apicultura ao passo que eu entendo de agricultura. Até porque a gente sabe que tem uma outra profissão, por exemplo, a agronomia, que tem muito mais a ver, não é, com a parte da agricultura do que com o biólogo. Mas eu tinha toda a vida que vinha um projeto, eu tinha que emitir um parecer ambiental. Então, o que é que eu fiz? Eu fui até o órgão, né, de licenciador da Paraíba, a SUDEMA, e comecei a perguntar sobre como seriam os processos de licenciamento daqueles projetos. Por quê? Eu não seria a única responsável. Eu estaria fazendo isso junto com o órgão licenciador. E aí, nesses diálogos, eu acabo aprendendo muita coisa. A gente já começa a perceber o que é que pode de imediato, o que é que não pode, mas atestar, exigir e assinar ali como sendo a verdade absoluta e você sendo responsável direto, eu não poderia. Eu poderia fazer um parecer, exigir licença, eu sabia quando era uma licença simplificada ou uma licença, como, como a gente falava, uma licença normal, que a gente ou falava simplificado, ou licenciamento convencional, né? Licenciamento, ou se tinha uma dispensa de licença. Em alguns casos, a gente conseguia ter uma licença de dispensa, mas mesmo assim era inserido dentro do projeto uma declaração que era isento de licença ambiental, especificando por quais razões aquele projeto não precisava de licença ambiental, né? Então, vinha isso também junto com a SUDEMA. Então, foi um momento de muito aprendizado. A própria SUDEMA, ela se admirou, né, do movimento que o Cooperar estava fazendo, dizendo que o projeto Cooperar, ele já estava fazendo, já tinha mais de 2 décadas. Então, era a primeira vez que estava sendo inserido esses procedimentos, né, junto com a SUDEMA, de fazer o licenciamento ambiental. Em alguns casos, a resolução e todo o processo de licenciamento da SUDEMA, ele é feito por resolução, por tipologia, especificando. A gente precisa seguir uma lógica de licença prévia, licença de operação e licença de execução. Então, ele tem uma sequência. Então, antes eu tenho que pedir uma licença antes de fazer o projeto, né? E isso
não sei se todo mundo sabe, mas o processo de licenciamento é para qualquer coisa que você vá fazer em cima do solo, você precisa consultar o licenciamento. Você não tem que consultar a prefeitura, se você pode fazer ali um alvará para fazer a obra, também precisa de um alvará, não só da prefeitura, como também um ambiental, certo? Para que você consiga fazer, de fato, não esteja cometendo, né, um crime ambiental. Se houver desmatamento, por exemplo, nessas áreas, mesmo sendo em áreas rurais, não poderia haver desmatamento de forma desordenada, né? Mesmo que a gente fosse fazer um sistema de abastecimento, ali a gente tem que respeitar a margem do rio, a mata ciliar do rio, né, para fazer um projeto de irrigação. Não podemos fazer de qualquer modo. Então, todas essas nuances a gente ia aprendendo no dia a dia com a experiência da SUDEMA. Então, a SUDEMA tinha que ir lá, por exemplo, a gente tinha um projeto que era de mineração. O projeto de mineração é o projeto que tem maior risco ambiental, maior impacto ambiental que a gente tinha dentro da escala do projeto Cooperar. Por quê? O projeto que antes tinha dentro do Cooperar era para explodir, né, explodir minas sem nenhum acompanhamento de EPI dos funcionários, sem nenhum direcionamento, sem nenhum planejamento, digamos assim. Explodia a mina, ia lá, fazia o trabalho manual de forma amadora, né, sem nenhum cuidado. E aí, quando a gente viu, a maior região que tinha ali, tem no Junco, descendo um pouco ali para Santa Luzia e Várzea, a gente começou a conhecer um universo paralelo, porque existiam pilhas e pilhas de resíduos fruto do processo de projeto de exploração de minérios, né? Feito das piores maneiras possíveis. Então, deforma o ambiente, abre crateras, desconstrói formações rochosas, desconstrói a questão da vegetação, não tem um controle, não tem um cuidado com a própria atividade desenvolvida. Então, era um absurdo a parte de mineração. Porém, nesse período, o que, é que a gente fez? A gente justificou, o pessoal queria continuar fazendo isso, que era uma cultura, né? Que mora lá para eles nem sentem o perigo que tem, né? E muito menos o impacto ambiental que está se fazendo. Se existe um filamento rochoso, uma serra em determinado local, e aí eu vou lá porque eu estou querendo ver o que é que tem ali dentro, eu vou expor e abro uma cratera ali, eu não, com que direito eu tenho isso, né? É basicamente a mesma estratégia de quando eu chego e desmato. Ah, não gosto desse tipo de planta aqui, desse tipo de árvore, eu vou demolir tudo. A gente sabe que não pode ser assim, a gente tem que respeitar o curso, né, da natureza. Então, às vezes, uma atitude dessa provoca, por exemplo, a água que desceria para um determinado manancial, às vezes ela fica alojada em um canto que não era para ela estar ali. Fora todas as questões dos impactos de espécies, né, que habitam naquele local, que vai existir naturalmente. Então, nesse tempo desses projetos, a gente não aprovou, então foi uma briga. Eu já entendia como um impacto ambiental muito grande, né? E principalmente quando eu fui lá visitar, eu disse, não tem condições de a gente aprovar isso aqui, não. Não vamos continuar essa cultura. Então, o que é que a gente fez? A gente reverteu. A gente começou a aprovar projetos que eram de reutilização do resíduo do minério. Então, todas aquelas pilhas que estavam lá, a gente convenceu o pessoal que estava querendo o projeto para eles fazerem justamente o inverso, aproveitarem aquele resíduo. E ao invés de um continuar denegrindo o meio ambiente, iria estar fazendo um favor, que está tirando
aquelas montanhas de resíduo de minério. E era a forma como as grandes marmorarias, acho que chama, as grandes marmorarias estavam ganhando dinheiro, que é justamente pegando as pedrinhas, fazendo uma tela, né, e valorizando o produto. Então, dava muito bem para eles fazerem isso, inclusive ter mais lucro do que vender o próprio minério a grosso modo, né, bruto em si. Então, era uma experiência, e tudo isso foi conversado com a Sudema. Nessa parte nem precisou, porque a gente, assim, a gente não chegou nem a pensar na possibilidade de financiar, né? Foi uma questão que a gente chegou no consenso, financiar projeto dessa natureza para continuar essa exploração. E, por fim, a gente tinha, né, também que ter esse aval da Sudema, sempre em conjunto com a Sudema. Quando tinha os projetos que envolviam água, por exemplo, sistema de abastecimento de água, a gente precisava que, além da Sudema, ele passasse pela AESA. Então, a AESA Para permitia. entrar na Sudema, é mediante algum tipo de processo seletivo? Ou como é que se adentra a Sudema? O biólogo, no caso. Eu não sei te dizer, Lauriston, hoje como é. Lá, na época, a gente tinha algumas pessoas lá dentro que eram estagiários, né, Uhum. dessa linha, mas tinha muito assim, mais da área de engenharia ambiental. Não tinha muito biólogo, não, lá dentro da Sudema. Então, a gente tinha Em agrônomo, alguns. não tinha específico. Lá eles não têm, por exemplo, um biólogo contratado, não tem isso, não tem um biólogo para a área de apicultura, um para a área da agricultura, um para a capinocultura, não. Ele tem uma pessoa, não é, que tem ali o geral. E aí eles têm as resoluções e aí eles seguem. Porque cada licença, atrás da licença, eu não estou com nenhuma aqui, mas no verso da licença, a partir do momento que você solicita, então, para você solicitar a licença, você tem que entregar como é que vai ser o projeto, a escritura do terreno, quem que está solicitando, o endereço, tudo direitinho, para eles fazerem uma visita técnica. E depois eles colocam, por exemplo, se for a prévia ainda, eles colocam atrás todos os requisitos que devem ser seguidos para que aquele projeto prossiga. E ela tem Uhum. validade. Essa licença ela tem uma validade, né, especificada para que, se você não cumprir naquele período, aí tem que novamente revogar a licença, né, pedir nova licença. E aí, muitas vezes, foi interessante essa construção com cooperar, porque, por exemplo, nos complexos, que se chamava complexos sanitários, porque era o banheiro, uma caixa d'água e como se fosse um lado fosse banheiro, o outro lado fosse lavanderia, né, que eles também não têm. E aí eles queriam que cada morador tirasse uma licença ambiental, por exemplo. Sendo que o que acontecia? O valor do projeto era muito pequeno. Não tinha condição de cada morador pagar uma dessa. E aí, um projeto só, para uma associação, o projeto não é individual, é sempre para uma associação ou cooperativa. Esse projeto, ele sempre ia com 30, 25, 35 banheiros para comprar para a comunidade. Então, não tinha lógica. O valor da licença era quase o valor que estava sendo financiado para a construção, né? E quem é contemplado, né, a associação, a cooperativa contemplada, ela só tem 10% além de contrapartida, e às vezes essa contrapartida pode ser através de serviços, ajudando a cavar, ajudando como auxiliar de pedreiro para fazer o projeto, entendeu? Nem sempre é com recurso. Então, ficava inviável. Então, muitas vezes, não só do complexo sanitário, lembro que foi bem complicado, mas também eu tive que fazer o georreferenciamento de todos os complexos sanitários, informar que estavam sendo feitos conforme a norma técnica, né, da BNT exigida, mostrar o projeto, dizer que era uma replicação do projeto,
garantindo, mostrando todos os pontos de georreferenciamento de onde estavam, por exemplo, os trinta complexos sanitários, né? E aí, nesse momento, eu me responsabilizava, por exemplo, para se tivesse um poço, né, um abastecimento de água, eu dar o recuo exigido, né, para não ficar, por exemplo, uma fossa séptica logo abaixo, com menos de 30 metros, ter um acesso de poço artesiano, né? Então, foi uma construção, várias vezes eu participei do conselho, né, de formação do Conselho Nacional, tinha uma reunião do CONAMA, de meio ambiente, e aí a gente ia lá e defendia. Eu falei, não, essa resolução não está atendendo a necessidade, e vamos ver como é que a gente coloca um licenciamento simplificado, coloca um licenciamento em agrupamento, e no final das contas, os 515 projetos, eles saíram com algum documento de licenciamento, seja um licenciamento completo, né? Seja um licenciamento simplificado ou uma dispensa de licenciamento. Uma dispensa de licenciamento era, por exemplo, eu veio fazer uma obra de fazer na verdade, já existia o local, eu ia fazer só, por exemplo, uma reforma, então não precisava. Um projeto de artesanato, que já tinha financiamento era só de maquinário para as pessoas, né? Então não precisava também de licenciamento. E assim vai, mas sempre quando a gente iria construir no solo do zero, que ia ter um impacto, né? Aí sim precisava de licenciamento, mesmo que fosse o simplificado. Por que o simplificado? O simplificado, ele só tinha uma licença, ele era específico para esse tipo de projeto, porque era para associação ou cooperativa, não era, por exemplo, para grandes empresários, pessoas físicas que vão fazer algum tipo de comercial, de comércio, né, de fazer alguma construção, não, era porque era também associação cooperativa, certo? Então, todo tem uma normativa, tem a normativa de água, tem a normativa de resíduo, tem a normativa de construção, tudo isso a gente vai ter nas resoluções, certo? E a mesma coisa era com a água, né? Praticamente os mesmos procedimentos, só que na ESA. Então, a ESA tinha que saber que ia ser feito o poço artesiano, ela tinha que ir lá demarcar, ela tinha que fazer a análise da vazão da água, se a vazão era favorável ou não, a análise da qualidade da água, se era favorável ou não, e sempre a gente acompanhando, a gente, que eu digo, eu acompanhava esse projeto, esse processo. E nos últimos 2 anos, né, de 2015 a 2017, eu passei a fazer a parte, a gente conseguiu, junto, o Banco Mundial estava fazendo, né, a política de salvaguardas socioambientais do banco, e aí foi como o Cooperar, ele criou uma coordenação de salvaguardas socioambientais. Então, para além desse acompanhamento ambiental de impacto que os projetos iam causando, a gente ainda tinha que ver a questão social. A que grupo estava pertencendo? A gente sabe que a gente tem hoje uma dívida muito grande com a questão dos povos e comunidades tradicionais. A gente tem muitos povos e comunidades tradicionais que ainda não estão, digamos assim, inseridos no contexto da sociedade, né? No aporte da política pública, de fato. Né? Então, a gente tinha esse déficit que começa a ser visto com a questão das salvaguardas socioambientais. E aí, né, voltando um pouquinho, eu falo um pouquinho do doutorado, que foi justamente uma experiência com comunidades quilombolas. Meu doutorado ele foi a elaboração de 7 índices de desenvolvimento sustentável nas 38 comunidades quilombolas existentes na época, porque hoje a gente já tem mais, acho que tem 44 identificadas, que existiam na época 38, com a construção de índice de sustentabilidade, tanto para a parte ecológica, econômica, quanto para a parte social, separadamente, para fazer um contexto de quem eram essas pessoas. Então, na época, o Cooperar, ele financiou o Centro
em 2012, e esse censo quilombola, ele foi a base, né, da minha tese de doutorado, com os dados primários desse censo, que não tinha, juntamente com a base de dados da Embrapa, que aí era a base de dados dos recursos naturais, juntamente com a base de dados do IBGE, que eram os dados mais gerais sobre a parte de identificação mesmo das localidades. Questão de domicílios, de pessoas, de família, a gente cruzava isso com o censo, porque não tinha, né? Como não tinha essa identificação, não tinha nenhum dado desse das comunidades quilombolas. Então, foi também um grande desafio e, e foi interessante porque, eu não sei vocês, mas vocês vão se deparar com a seguinte questão: de biólogo e estatística não combinam, né? Que biólogo não sabe fazer conta, né? Que muita gente também corre para a área de biologia porque não gosta da área de exatas, né? Mas a gente tem uma cadeirinha que é justamente de bioestatística. Eu não sei se é assim do nome, é assim, Laura? Tem, é bioestatística, se chama desta maneira. Estatística. E não queria decepcionar logo no primeiro período, mas essa cadeira ela é extremamente importante, né, para que a gente possa mediar, mensurar os nossos dados nas nossas pesquisas, né? Então, eu, apesar de ser bióloga, me meti na estatística e aí usei a análise multivariável e fiz aí esses 7 índices. Hoje, se você me É perguntar... justamente que eu sempre acabo batendo na tecla, né, sobre a bioestatística. Ela é um componente curricular altamente complexo, principalmente para nós biólogos que acabamos sempre nos veredando, né, para outras áreas, seja para a área da saúde, ou seja para a área da ecologia, que inclusive a área da ecologia, ela sempre tem uma vertente um pouco mais acentuada nessa área da estatística, mas eu, até aproveitando a oportunidade da minha fala, eu iria até te perguntar o seguinte: como é feito esses processos de licenciamento ambiental? Porque até então, em meus conhecimentos, né, porque assim, eu sou biólogo generalista, mas entretanto, eu tenho uma ênfase em hematologia clínica, então essa parte de meio ambiente e tudo mais, eu sou completamente desligado, mas que tenho interesse. O processo de licenciamento ambiental, como ele ocorre? Até então, o que eu consigo entender aqui, exemplo, para fazer remoção de algum objeto vegetal, uma árvore, por exemplo, precisa de autorização de um biólogo que faça o levantamento de impactos ambientais mediante a remoção daquela árvore para a inserção de alguns postos eletrônicos. É isso até então que eu tenho conhecimento. Então, assim, como é feito esse processo de licenciamento ambiental? E ainda mais, vamos falar o que ainda é mais interessante. Nós, consequentemente, nós temos a nossa assinatura, né? Que é uma das coisas mais que meus alunos mais me perguntam. As nossas assinaturas, quanto é que vale as nossas assinaturas? Quais são as empresas que estão interessadas em nossas assinaturas que a gente pode desenvolver dentro desse licenciamento ambiental? Aí, essa questão das assinaturas, eu não sei dizer como é que está hoje, Lauriston, Aham. porque eu não, eu só fui convidada uma vez para participar de um estudo desse, não é? Só que acabou que a gente começou a fazer esse estudo e no final o projeto não deu certo. A gente acabou sem receber nada por isso e foi só uma experiência mesmo de planejamento do estudo do estudo de caso, né? Do estudo ambiental, estudo de caso ambiental. É o seguinte, quando eles emitem, dependendo do impacto que a licença vai causar, que o empreendimento, né, que o projeto vai causar, seja ele de pequeno ou de grande porte, ele precisa, se você for tirar 5 árvores, você já precisa, se você for devastar uma área pequena, você já precisa de um estudo de impacto, né?
um estudo de impacto ambiental. Biólogo, somente. Biólogo, só que geralmente nessas áreas, por exemplo, a maioria dos estudos, eles são feitos por uma equipe multidisciplinar. Porque Uhum, se for isso. mexer no solo, biólogo não responde. Quem responde é o geólogo. Se for mexer, por exemplo, nessa parte de irrigação, que tem, por exemplo, a margem, isso, aquilo, outro, que está inserido no contexto de agricultura, um agrônomo também participa. E aí, quando vem a parte só do desmatamento, é que o biólogo assina. Então, sempre, nunca é só um biólogo que responde, né? É uma equipe multidisciplinar. Então, assim, quando Uhum, você vai lá tirar a licença ambiental, você vai dizer que eu vou fazer tal projeto. Eu vou construir uma fábrica de cimento, vamos supor. Eu quero construir uma fábrica de cimento. Em qual área? Tal área. Então, ele vai lá, apresenta o projeto técnico, projeta a planta do projeto, aonde o projeto está, e vai lá dar entrada na licença prévia. Quando ele dá entrada na licença prévia, aí a gente chega lá no ambiente, né? O pessoal da Sudema chega no ambiente e vai avaliar o que é que tem aqui nesse ambiente. Aí vai ter que desmatar. Aí tem um rio, um riacho que passa perto. Aí tem uma comunidade que mora perto, entendeu? Aí vai isso. vendo essas nuances. Aí ele vai colocar lá na licença prévia, que vai dizer assim: a licença vai ser emitida mediante a apresentação. Por exemplo, se ele vai fazer um descimento, aí vamos supor, qual tipo de resíduo ele vai estar liberando? Então, ele vai ter que ter na construção dele, na de instalação, ele vai ter que ter filtros de tal natureza, isso e aquilo. Vai ter um horário de funcionamento assim e assado, respeitar. Quando for fazer o desmatamento, aí vai ter que fazer, vai precisar de um estudo de impacto que garanta que aquele desmatamento não vai ter um prejuízo para a flora do ambiente, daquela área, não é? Que não é área de preservação ambiental ou de proteção ambiental, vai dizer que a água, né, os resíduos líquidos daquela fábrica, eles vão ser tratados na própria fábrica, não vão ser desembocados naquele rio próximo. Então, tudo isso eles colocam atrás da licença prévia, que é preciso ser feito. Só segue para a de instalação, que é quando eles vão fazer, digamos assim, construir tudo isso, se ele já tiver esse pré-requisito. Então, na verdade, o que se tem, hoje tem muitas, as empresas geralmente elas já têm dentro delas, nas consultorias ambientais, elas têm um profissional de cada área, então cada um faz a sua parte. Então, eu iria ser responsável, por exemplo, para dizer se, mas eu, por exemplo, eu não poderia, porque eu não sou dessa área, por exemplo, da área de botânica, né? Não tenho essa especialidade. Então, eu sempre respondia eu sempre estava mais ligada à parte de gestão de resíduos, porque era a minha habilitação, onde eu tinha maior experiência, certo? Então, o biólogo mesmo, da parte da flora e fauna, ele vai ter que fazer um estudo. Só que quando ele começa a fazer o estudo, aí ele precisa de um geólogo, ele precisa do estudo do solo de lá, né? Porque o solo, ele vai dizer que era propício para aquela vegetação, ele vai ver a profundidade, se aquele solo se ele está empobrecido ou não, se ele já tem predisposição a ficar um ambiente desértico, né? A gente tem muito isso no Cariri. Então, tem todas essas nuances. Então, sempre um estudo, um relatório de impacto ambiental, ou um estudo que, assim, é contratado para fazer um estudo e o produto desse estudo é o relatório, né? Então, é sempre uma equipe multidisciplinar que olha todas essas nuances. Então, cada um vai dar esse retorno específico. Quando tem a licença de instalação, eles já fazem. Aí, quando tem a de instalação, a Sudema vai novamente lá e diz assim: olha, vocês fizeram aqui a instalação,
ok, aí apresenta o relatório de impacto, está tudo certo aqui, e geralmente é muito caro, né, que se cobra. Eu não tenho noção agora de valores, porque faz tempo que eu estive nessa linha. E faltou ainda aqui faltou aqui na minha linha, falando agora que eu lembrei, que no período de 2019 até 2012, eu mantive uma consultoria ambiental, né? Era a CIGEA. Então, foi quando a gente teve esse início de experiência para elaborar um estudo de impacto ambiental. Mas depois da licença de instalação, só para terminar, aí a gente tem a de operação. E todos esses períodos, a SUDEMA ela faz uma visita e faz notificação. Se não cumprir os requisitos que está lá na licença, eles não dão alvará, não dão a última licença e, logicamente, a prefeitura, a quem se responde aquele projeto, não dá o alvará de funcionamento. Entendeu? Então, eu fiquei na dúvida com relação ao seguinte: você é situada na cidade de Campina Grande, não é mesmo? João Pessoa, na verdade. Acho que João Pessoa é muito mais abrangente do que Campina Grande. Então, os biólogos que têm interesse em desenvolvimento em meios trabalhistas nessa área de licenciamento ambiental, mais ou menos quais são as empresas, como é que ele pode se incluir a essa área dentro dessas empresas de consultoria e licenciamento ambiental? Assim, é um trabalho informal, formal? Como que seria isso? Não, pode ser um trabalho formal. As consultorias, né, e as empresas, elas contratam, como eu estou dizendo, muitas vezes elas têm essa equipe multidisciplinar. Então, uma empresa de licenciamento, ela sempre tem ali o biólogo que vai dar esse feedback. Por exemplo, dentro da AESA, eles têm também biólogos que trabalham diretamente para ver esse impacto, já para tentar amenizar sempre ter como se fosse um consultor, sempre ter que pedir, por exemplo, um estudo de impacto. Só em projetos grandes é que eles pedem esse tipo de estudo de impacto. Se você for devastar mesmo uma área, aí não tem jeito. Se você for devastar, você vai precisar de um estudo de impacto Uhum. de todo aquele ambiente. Não é só, foram tantas árvores e de tal espécie, tantas. Não. A flora, a fauna, o solo, tudo é averiguado, né? Para onde é que vai a questão, de onde é que está tendo escoamento de água, tudo isso é averiguado. Tem várias empresas aqui, em Recife também tem muitas empresas que trabalham nesse sentido de, por exemplo, auditoria ambiental. Né? A gente sabe que tem órgãos ambientais que trabalham diretamente com isso. A gente tem o Instituto Chico Mendes, né, que trabalha diretamente com isso. A gente tem o IBAMA, que trabalha diretamente com isso. A gente tem esses órgãos também, SUDEMA e a ESA, que trabalha diretamente com isso. Né? Então, são órgãos que têm, por exemplo, a ESA tem concurso, né, para isso, e que podem estar agregando. E fora isso, é consultoria, digamos assim, como é que eu posso dizer? Consultoria contratada, como se fosse você ter não é freelance, mas é autônomo que eu queria dizer. Pronto, uma consultoria autônoma, né? Que você pode fazer esse trabalho. Às vezes o biólogo, ele até pega essa parte. Eu já vi muitos biólogos fazer essa parte de licenciamento ambiental. Muita gente até perguntava como eu fazia parte do Cooperar. Então, por exemplo, uma amiga minha precisou ter o licenciamento do pet dela, do pet shop dela. Me ajuda a fazer o licenciamento no meu pet shop? Como é o mesmo procedimento, eu faço para ela, né? As minhas experiências fora dessa do Cooperar com licenciamento foi justamente com um plano de resíduos sólidos. Por exemplo, qualquer estabelecimento que você vai fazer, como eu disse, né, minha atuação maior era na área de resíduos sólidos. Né? Hoje em dia já é outra linha de pesquisa, outra linha de atuação prioritária. Mas nessa parte da academia, até ali 2017, era resíduos sólidos. Então,
Eu cheguei a fazer até para o município de Campina Grande, o açaí, se eu não me engano, um estabelecimento de açaí, de vendinha de açaí, e um outro também vizinho, assim, estilo lanchonete. Todos os estabelecimentos dentro do setor alimentício ou até mesmo na área da saúde precisa de um aval do licenciamento. É óbvio, né? E todos precisam de um plano de gerenciamento ambiental, Plano de gerenciamento. de resíduos sólidos. Então, Eu só justamente. fiquei na dúvida. Com relação a esse teu licenciamento que tu fizeste na empresa de veterinária, tu tivesses alguma precificação? Algum o quê? Não entendi. Precificação? Não, porque foi com uma amiga minha, eu não cobrei. Mas eu queria só saber, assim, com relação à precificação, porque eu já ouvi vários biólogos falarem sobre vários tipos de valores diferenciados. Então, É só para porque ter faz uma base. muito tempo, sabe, Lauriston, que eu fiz licenciamento. Mas nesse do açaí e dessa outra lanchonete, o que eu fiz, né, quanto ao licenciamento, foi justamente o plano de resíduos sólidos desses dois estabelecimentos. Na época, eu lembro que eu acho que foi cobrado 1.500 ou foi R$ 2.000, mais ou menos essa linha, por cada um deles, né? E aí era para fazer o plano de resíduos sólidos. Então, tinha que ter, como se fosse um plano um planejamento de coleta seletiva. Eu tive que ir no ambiente, ver como era a sistemática de trabalho. O ideal é que a gente tenha, sabe, a quantidade de resíduo, né, para sugerir o volume de cada recipiente e saber como é a logística de coleta de resíduos. Por exemplo, tem nessas lanchonetes a questão do óleo, né, que não pode ser jogado no esgoto convencional. Então, tem tudo isso, a questão como é que chama? Ah, meu Deus. Que pega a questão da fumaça, esqueci agora. Sugar, do sugar, né, que tem que ter das frituras. Então, a questão dos próprios banheiros. Tinha também, nessa parte de licenciamento, no projeto técnico, no projeto na planta baixa, tem que ter a questão de acessibilidade também. É uma coisa também que a Sudema bate em cima dentro do projeto, né? Apesar de não ser ambiental, mas ela observa. Então, na época, eu acho que isso foi no ano de 2010, 2011. Faz um tempinho já. Foi, então, por isso que eu estou te dizendo, faz muito tempo. E na época era meio que assim, tinha consultoria, né? Eu tinha consultoria, que era a CIGEA, e aí a gente recebia metade do valor antes e metade depois que tinha aprovação da Sudema, né? E aí tinha todo o layout, a gente fazia um layoutzinho do ambiente e colocava as recomendações dos resíduos, colocava a quantidade de resíduos, para onde é que ia cada tipo de resíduo, porque pela normativa, quem tem quem faz o resíduo, né, quem acumula resíduo, ela tem que dar o destino adequado. E aí foi justamente na época do Bloom, que foi a nova resolução de resíduos sólidos de 2010, não é? Tinha sido engavetada a resolução e estava justamente nesse boom da política de resíduos sólidos, que tinha que doar para os catadores, que não podia, que tinha que fazer os aterros sanitários, estava todo nesse movimento do Bloom, né, dessa questão. Hoje já está tudo da mesma forma, né? Tipo, em panos quentes. Não teve essa questão de aterro, tem um monte de lixão por aí, não estão favorecendo aí a reciclagem, não tem coleta coletiva, enfim. Mas foi isso. Na época foi isso. Como eu estou te dizendo, essa experiência de licenciamento já faz aí uma década, né? Mas acredito que é muito necessário. Todo estabelecimento ele precisa de licenciamento, todo para funcionamento. Então, é uma área, e como eu estou dizendo, às vezes você fica especialista em uma determinada área, né? Uma coisa que é mais pertinente, que todos os meus alunos perguntam é a questão da precificação. A gente realiza o licenciamento ambiental, mas a gente não tem muito uma orientação daquilo que a gente poderia exercer, desculpa.
por exemplo, eu vou fazer um licenciamento num laboratório de análises clínicas, mas eu não sei como é que eu posso precificar esse tipo de licenciamento ambiental. É, ainda é um. Porque, na verdade, acaba sendo um valor de consultoria, não é? Tem que ser validado. O que a gente pode fazer, porque aquelas horas, como é que o biólogo, então, como é que a gente vê, né? Por exemplo, a gente entra lá no CRBio e a gente vê a hora do biólogo é R$ 240, não é? Muitas das consultorias que a gente trabalha é com essa questão do quantitativo de horas. Então, pelo Aham. quantitativo de horas, eu vou precisar de tantas horas para fazer determinado trabalho. Então, a precificação ela vai nesse nível aí. Vai se Então, baseando nesses R$ 240. aí você vai lá R$ 240, aí você multiplica, vamos supor, você vai fazer isso em 3 dias, trabalhando 8 horas. Então, você vai fazer isso aí 24. Isso aí vezes 24, né? Então, é mais ou menos assim que a gente vai precificando. Mas aí, o que que tem que falar também, dependendo do local onde seja, você tem que embutir o seu valor de deslocamento, o seu valor de gasto com carro, o seu valor de alimentação, de hospedagem, entendeu? Então, tudo isso depende muito. Às vezes, uma empresa daqui de João Pessoa, aí tem que fazer um licenciamento ou fazer um plano, pode fazer um plano de resíduos, vamos falar na minha linguagem, plano de resíduos lá em Coremas. Então, eu tenho que me deslocar para lá, eu tenho que ter uma hospedagem, eu tenho que ter a minha alimentação, entendeu? Então, não é só o gasto técnico. Então, às Tô vezes, as entendendo. pessoas fazem isso, uma média aí por fora. E se você é contratado de uma consultoria, claro que o valor todo não vem para você. Né? Você é contratado, a pessoa lá está fazendo lá dando uma precificação de que vai ser um plano, vai ser R$ 10.000 e seu valor ali do biólogo vai ser R$ 4.000, né? Que você vai Tô receber. entendendo. Aí, no caso, esse tipo de licenciamento, a gente vai, por exemplo, nós iremos desenvolver algum tipo de licenciamento para uma empresa X. O que me chama a atenção é quais são as empresas, por exemplo, na cidade de João Pessoa, que acatam biólogos para fazer esses tipos de licenciamento ambiental? Só para a gente conseguir situar melhor. Eu sei hoje só a questão de consultorias ambientais, né? Se você botar assim, consultoria ambiental, vai aparecer tipo umas 3, 4, 5, por aí. Então, hoje em dia, que eu conheço, se eu fosse, né? Se eu fosse, por exemplo, apresentar meu currículo hoje para trabalhar numa empresa, eu faria isso. Eu entraria dava um Google e consultorias ambientais. Que eu sei que eu já fiz isso até para uma questão de ver a logística, como era, e tal, questão de curiosidade mesmo. Então, a gente tem algumas. Fora isso, só esses órgãos que eu já citei, né, esses órgãos públicos, por exemplo, tem Secretaria de Meio Ambiente, né, também, tanto no município quanto no estado, e que eu saiba, a gente tem também tem até um biólogo que eu conheço, que tem É só chegar lá e entregar o currículo, ou tem toda uma desenvoltura. Não, é porque eu nunca fiz, eu não tenho como te dizer isso. Como eu estou dizendo, geralmente eles procuram biólogos com afinidade. Se uma empresa ela faz trabalhos de licenciamento de grande porte, ela sempre tem uma equipe multidisciplinar. Então, ela Uhum. vai ter que ter um biólogo ali que vai ser aquele biólogo de fauna e flora que vai garantir aquele levantamento da área, né? E ela vai ter um geólogo, ela vai ter um antropólogo, sempre ela vai ter uma equipe já multidisciplinar para isso. Então, vai muito da necessidade da empresa, né? Às vezes ela quer, não, é uma empresa pequena, vamos supor, para fazer o que eu fazia. Ó, eu preciso de uma bióloga que faça projetos, que faça planos de resíduos sólidos, né? Então, pode ser também.
nessa área de gestão de resíduos, porque geralmente as consultorias elas são gestão ambiental ou licenciamento ambiental ou de meio ambiente, né? Sempre é muito nessa visão macro. Nunca é assim, licenciamento de edifícios, licenciamento de lanchonetes. Não, é no geral. Ela faz no geral. Tu saberia me dizer o que é que significa ART, que é algo que os próprios CRBio fica É a assinatura emitindo? do técnico responsável pela obra, pelo relatório, entendeu? Aí, quando você Essa, assina, é que você é o responsável direto por aquele projeto. essa ART, esse documento, é emitido pelo próprio CRBio. A gente entra em contato com o CRBio e ele manda a ART para que a gente possa assinar e aí a gente volta esse documento para o CRBio, não é isso? Existe um cadastro que você faz, mas geralmente quem emite a RT nesses processos é mais a questão dos engenheiros, né? Eles emitem a RT, eles fazem o cadastro, eles têm que pagar então eles já têm automaticamente quando eles têm esse cadastro, eles já conseguem fazer os procedimentos até virtual mesmo, e aí eles emitem a guia da RT para pagar. Então, dependendo do porte, eles anexam o projeto e tudo mais, o projeto técnico, o projeto da planta baixa e o que for pedido, e aí eles emitem a RT. Tem arquiteto também tem a RT. O biólogo, quando a gente emite como se fosse um parecer. A gente tem também, a gente é o responsável técnico, né? Mas nesses casos, que geralmente você tem um preço de projeto em licenciamento, a maioria quem tira é o engenheiro, não é o biólogo. O biólogo ele vai assinar em termos de estudos, em termos de relatório de impacto, entendeu? Que é aí que a gente tem autonomia para assinar. Num projeto geral, que a gente está liberando um projeto, não é o biólogo que assina. O biólogo só assina quando ele precisa, dentro da área dele, do parecer dele, ali, quando é necessário uma avaliação ambiental. Estou entendendo. Aí, essa parte tem muitos pormenores, sabe, Lauriston? Que a gente, como eu estou lhe dizendo, a gente tem que entender, e até a minha frase final, estou até vendo, a gente dizendo que achava que ia ser pouco tempo, mas, ó, o tempo está voando. E até lá no final eu vou dizer que, na verdade, a gente precisa aprender esses caminhos. Vai ser o biólogo, ele tem uma amplitude de oportunidades, como eu tô dizendo, né? Porque e aí ele vai se entendendo nesse universo. A gente pode tanto ser um especialista em água, como você em hematologia, né, lá numa parte específica, como eu posso ser só um Clínica. entomólogo, ou eu posso ser uma bióloga marinha, né, uma oceanógrafa, ou eu posso ser na gestão ambiental, ou eu posso ser só educadora ambiental. Então, tem várias nuances. Então, foi muito interessante essa parte no Cooperar, porque eu conheci muito esse universo. Eu participei da elaboração de normativas, de legislação, atualização, entendeu? Porque, e aí eu tinha que estudar como é que eu ia propor uma coisa, como é que eu ia propor para a SUDEMA, que o projeto de complexo sanitário, que eu estava lá instalando uma fossa séptica, era um projeto simplificado, né? Era um projeto que era favorável de ser manuseado sem maiores transtornos. Então, eu tive lá que ver, tem uma norma da ABNT que garantia, acho que é 79, 29, que fazia todos os procedimentos legais, né, de estrutura que não causava danos para aqueles projetos, para aqueles complexos sanitários. Então, eu fui lá, vi qual normativa que se aplicava, como que justificava, para que eles pudessem, o COPAN, o CONAMA, conseguisse aprovar a ideia, entendeu? Então, era um trabalho de formiguinha. Essa questão que tinha um impacto ambiental, eu precisava também na mineração de uma licença,
Mas eu disse assim, olha, esse impacto aqui é um impacto positivo, a gente está fazendo, esse aqui ó, tem uma gestão de resíduos, é positivo, não é negativo. Então, tudo isso foi sendo trabalhado. Imagina só que tinha várias áreas e cada área tinha suas particularidades. A própria piscicultura. O pessoal, é ótimo piscicultura, mas a gente acha que é tudo muito simples. Por exemplo, cisterna, a gente tem um monte de cisterna, mas a gente precisa de saber como funciona uma cisterna. Para que uma cisterna? Para que serve a água de uma cisterna? As pessoas, às vezes, tinha gente, o próprio agente de saúde diz o quê? Ah, você construiu uma cisterna? Cria um peixinho na cisterna. Cria peixe na cisterna. Aí o peixe vai lá, faz o quê? Faz as necessidades fisiológicas dele e fica lá, dentro da cisterna. A cisterna não é lavada. Aí outros vai e fazem assim, ah, porque você não encana a água da cisterna para dentro de casa. Quando acabar, você tem um carro-pipa. E a água do carro-pipa vem de onde? A cisterna é para beber e comer, tem que ser vedada, não pode criar peixe, isso é uma ilusão, isso é uma coisa muito errada. Não sei qual foi a formação desses agentes, mas veja que cada coisinha, cada projeto tem um impacto diferente, tem que ter uma formação, tem que ter um entendimento do todo para você dar as mínimas informações para o beneficiário, entendeu? Então, foi uma experiência muito boa, né? Infelizmente, a gente teve problemas de ordem política na época, e aí eu não pude participar do novo projeto. Eu construí as salvaguardas socioambientais, a gente fez uma avaliação de impacto para essa coordenação de salvaguardas, ela tinha até 7 volumes, então tinha falando tudo sobre quando a gente for projetos que envolva resíduos ou envolva recursos hídricos, nós temos que, primeiramente, tinha tudo lá escrito, temos que ir primeiramente na ESA, depois na SUDEMA, emitir licenciamento, todos os projetos têm que passar por licenciamento, avaliação de impacto, avaliação ambiental, que tem que ser antes da aprovação financeira, antes da execução, não é depois que vai consertar, então tudo isso ficou desenhado. Eu lembro que na época, até minha tese de doutorado, eu atrasei um ano, porque antes eu tive que construir a avaliação de impacto desse projeto do PB Rural Sustentável. E fui até a Brasília defender esse projeto, né? Dizer que tinha condições, a Paraíba tinha condições de estar respondendo, né, pela parte socioambiental do recurso, né, que estava sendo que estava sendo liberado, né, para esses projetos. Aí, depois, né, que eu saí do Cooperar, fiquei um pouco assim, recebi um convite, né, só para adiantar aqui, recebi um convite para fazer parte, para ser coordenadora do CISAM. E aí, o CISAM, eu vou confessar para vocês, na época, quando eu recebi o convite, falou assim, foi na Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado. O Projeto Cooperar era um órgão do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento Humano era outro órgão. Aí falaram assim, você vai ser a coordenadora, eu quero que você vá ser a coordenadora do CISAM. Quando falou assim, eu falei assim, CISAM? Eu não sabia nem o que era. Comecei daí. O que isso tem a ver com biologia, né? Aí fui lá, dei um Google, né? CISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Aí eu disse, segurança alimentar e nutricional. Tem a ver com biologia, não é? Tem a ver com biologia. Alimentos. Vai vir lá a questão da agricultura, vai vir a questão da água, né? Vai ter alguma coisa a ver com biologia. Vamos lá, vamos ver. Sabia de nada. Tá bom, vamos. Já tinha trabalhado com o projeto, era para coordenar o projeto. E o que aconteceu? O projeto foi um sucesso, foram 4 anos de projetos, 18 estados tinham recebido esse recurso, né, a mesma quantidade de recurso, que era R$ 1 milhão, para executar essa política de segurança alimentar em todo o estado, durante um período de 4 anos. De todos esses projetos, o único que executou foi a Paraíba, 98% executado, a Paraíba acabou sendo referência nacional, a gente acabou estudando muito a política de segurança alimentar, depois eu fui ver por que eu gostava tanto, por que eu me identifiquei tanto,
foi justamente a questão que era uma política que ela era integrada, ela era uma política que ela não é uma política pública. Aí, vou começar a tossir. Um momento. Ela era uma política que ela precisava ser gerida de forma partilhada. Então, eu entendi que era isso que me chamava mais atenção. Porque era um todo. Eu precisava agregar informações. E na biologia, eu sempre gostei das partes que eram ampliadas. Sempre gostei da gestão ambiental. Sempre quando eu olhei para um ambiente, eu olhei o todo. Eu nunca fui, como eu falei para vocês, eu cheguei a ser, né, no laboratório, a fazer análise microbiológica de homintos. Mas eu nunca fui desse universo. Meu universo era macro. Era sempre olhando todo. Era sempre essa questão, por exemplo, desses projetos do Cooperar, que eu olhava o todo. Peraí, um banheiro aqui vai causar o quê? Isso aqui vai ser bom, vai ser ruim? Até que ponto? Né? Então, eu entendi que eu tinha essa afinidade com a segurança alimentar, porque ela exigia, ela não é, a segurança alimentar, ela não é uma responsabilidade só da assistência. Ela não é uma responsabilidade, ela tem, por exemplo, a saúde também responsável, a gente tem também a educação, que tem a merenda escolar, a gente tem também lá na agricultura, né, desde o plantio, do cultivo, a gente tem no meio ambiente, na distribuição da água, na água de qualidade. Então, assim, é uma política que uma política pública que ela mexe com várias outras, né? Então, era um desafio, e acho que foi por isso que eu gostei tanto. Nesse caso, você fica atuando ainda como bióloga, mas não ainda utilizando o CRBio. Você atua como bióloga dentro dessa área, mas não utiliza o CRBio para fazer algum tipo de assinatura. Nessa parte eu não atuo com o CRBio, eu não assino nada com o CRBio. No Cooperar eu assinava meu parecer, eu tinha um carimbo e usava o CRBio, certo? Nesse eu não preciso, porque não é uma área específica. Na verdade, eu vou até falar sobre isso, que é justamente onde a gente se encontra profissionalmente. E hoje, né, depois desse percurso de 4 anos com esse projeto, depois de 4 anos, hoje eu consegui, depois de finalizar, uma consultoria com o Ministério da Cidadania, justamente para que eu possa ajudar os outros estados a executar a política como foi executada aqui na Paraíba, sob a minha coordenação. Né? Então, hoje eu estou como consultora do Ministério da Cidadania. Esse contrato vai ser de 1 ano. E eu, inclusive, estava em sala de aula, tive que pedir uma licença. Estava em sala de aula no município de Pilar, pedi licença para assumir essa consultoria. Né? E aí a gente vem para esse entrave, né? Até que ponto a gente vai seguir uma carreira, a graduação, ela vai... E isso aqui eu errei, era para ter botado licenciamento e bacharelado, me desculpem. Mas a graduação, ela vai nos afunilando, né? Nos levando. A gente é obrigado, dentro do curso da UEPB, a seguir as 2 linhas. Então, é obrigado a fazer... Eu não sei se agora parece que agora não, né? Ou é ainda? É licenciatura e bacharel, né? Junto. Tem um só de licenciatura, né? E tem Isso, um é separado. bacharelado. Pronto. Atualmente é separado. Então, chega um momento em que a gente tem que botar na balança. Por exemplo, como eu disse, esse meu momento foi o ano passado. Eu tinha uma pressão muito grande de eu fazer um concurso para universidades. Eu tentei alguns concursos para ser professora universitária. Porém, é aquela coisa, eu amo ensinar, mas eu não gosto da rotina de ensinar. Não gosto de estar naquela repetição de assuntos, de temas. O bacharelado, ele me dá a oportunidade de ter desafios, cada vez um desafio diferente. Então, eu me identifiquei, e sempre quando eu
até eu fazendo essa trajetória, e eu já tinha chegado nessa conclusão, estava ali na minha frente, quando eu estava naquela dúvida. Meu Deus, eu quero ser professora universitária ou não quero ser professora universitária? Porque, na verdade, todo o universo que a gente decide, toda a carreira que a gente decide seguir, a gente sabe que a gente vai ter desafios, a gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe que a gente tem que se dedicar. Então, eu não me via inserida vivendo a realidade de uma instituição, né, de ensino. Eu gosto de fazer essa parte de projetos. Por exemplo, eu poderia até ser, mas eu ia querer ser só aquela pessoa assim, tá, sabe, nos projetos. Não queria ser, não queria ter aquela. E eu acho que assim, a gente tem que dar aula, tem na iniciação científica, tem aquela questão do desgaste, o professor dentro de sala de aula. Não que o bacharelado não é, não, porque você está ali, tem um problema para resolver e você fica ali, ó, remoendo, acorda de madrugada, aí vai lá, tenta ver de um jeito ou de outro, como é que eu vou resolver, e faz um gráfico, e faz um esboço, e como é que vai ser, como é que eu vou fazer tal coisa. Enfim, não é fácil, mas a gente tem que escolher o desafio que a gente gosta, porque a balança vai pesar. E aí você vai dizer para que lado eu quero ir. E esse meu momento chegou o ano passado, quando eu já tinha feito essa carreira de 6 anos no Cooperar, tinha feito já a carreira de 4 anos, já estava caminhando para o quinto ano da segurança alimentar, e eu me vi assim, meu Deus, agora eu vou de novo parar, ou vou simplesmente, não, então eu vou fazer um outro concurso, ou eu vou agora focar para ser uma professora universitária, ou eu vou focar para ter um outro concurso municipal que consiga me manter, né? Mais ou menos ali com um salário razoável. Mas aí foi quando eu descobri que eu já tinha feito essa leitura, porém eu não tinha ainda incorporado, né? A gente segue uma linha, vocês viram que eu segui uma linha de acadêmica, fazendo o meu currículo. Quando eu fazia o doutorado, eu já atuava no projeto Cooperado, na parte de bacharelado. E aí eu vi que a gente nunca vai deixar de ter a nossa formação, o nosso aprendizado. E esse aprendizado, ele vai nos agregar na nossa trajetória profissional. Mas, além da formação e do currículo, a gente tem que ver as oportunidades que a gente recebe e as que a gente cria, porque a oportunidade não só cai do céu, você tem que ir em busca das oportunidades. E muito mais do que isso é como você trabalha com as suas habilidades. Se você perguntar aos meus colegas que me viram dando aula, ou aos meus alunos, nenhum vai dizer que eu sou uma má professora. Pelo contrário. Meus alunos, né, modéstia à parte, é aquele tipo assim, no começo, né, principalmente de criança, a gente tem que dar uma seguradinha, né, no começo. Depois, a gente afrouxa a rédea, e aí eles ficam tudo uns doces com a gente. Mas eu amo ensinar. Ensinar para mim, dar aula é um palco. Eu me sinto assim, eu estou cansada, às vezes eu me deslocava aqui 70 quilômetros para ir dar aula em Pilar, e chegava lá, eu dava 10 aulas durante o dia, e alunos de oitavo e nono ano, e gostava daquela rotina, né? Eu me sentia muito bem. Eu já dei aula em cursinho, já dei aula no ensino fundamental, já dei aula no ensino médio, já dei aula na graduação, já dei aula em pós-graduação, e até no mestrado eu já dei uma aula. No mestrado, quando eu era professora, quando eu era bolsista do doutorado, né? Então, assim, eu gosto do universo da sala de aula, porém, as minhas habilidades e aonde eu me sinto assim desafiada, aonde dá aquela, sabe, eu acho que aquela coisa que artista tem, aquele frivir, aquelas borboletas no estômago, né? Aquela coisa que dá emoção. Para mim, é no projeto. É, eu gosto de pegar um projeto assim, por exemplo, agora eu estou com a consultoria, eu quebrei a cabeça para fazer o primeiro produto, não sei nem como é que eu vou fazer o segundo produto. Eu estou aqui, ó, todo dia eu faço um negócio, rabisco. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu gosto desse desafio, entendeu? Então, vão começando a observar aos poucos, vocês estão no começo. Lá na frente vocês vão ver, até um professor vai chegar para você e vai dizer, você não tem interesse em fazer trabalhar tal coisa, não? Tem interesse em participar de um projeto?
as oportunidades vão surgindo assim. Não é porque você começa numa área, não tenha medo de arriscar, não tenha medo, vocês não tenham medo de mudar de área. Né? Por exemplo, você pode começar com a área ali de botânica, e lá na frente você vê que você não tinha nada a ver com aquele universo, que você queria mesmo era ser educador ambiental. Né? Então, é muito disso, você ir se observando e criando oportunidades. A graduação, ela é um momento, assim, muito importante, eu acho que todo mundo que faz, a gente sente muita saudade do tempo da faculdade, porque é um momento em que a gente é aprendiz de uma determinada área, e aí a gente tem várias, tudo, né, junto, e a biologia, principalmente, eu acho que é um dos cursos que tem um universo assim, vasto de aprendizado. E, ao mesmo tempo, é um momento seu, né, de crescimento pessoal. Tem aquela angústia de quando eu terminar o teu achar um emprego, né? Mas a gente vai dosando e vai entendendo que a vida vai acontecendo nesses intervalos. Então, a gente tem a obrigação de aprender a lecionar, mas a gente também vai conhecer esse universo do bacharelado. E tem oportunidades, né? Para quem busca, tem oportunidades. Veja, eu estava lá, eu disse, eu sempre, até aqui, as minhas linhas de atuação. Eu comecei com a educação ambiental, eu fui para a parte de gestão de resíduos sólidos, eu inseri no contexto de gestão ambiental, uma consultoria por 2 anos e meio de gestão ambiental. Depois eu fui para os indicadores, né? Apesar de ser bióloga, eu aprendi estatística. E vou confessar para vocês, eu sou fora da curva, porque eu sempre gostei de matemática. Deixei matemática no terceiro ano, porque eu não queria seguir. Era assim, matemática era a minha paixão e biologia era o amor. Então eu tive que seguir o amor, né? Pela biologia. Mas sempre gostei de números. Até hoje, assim, eu uso muito planilhas, uso Excel, uso gráficos, gosto muito dessa área. Então, trabalhei com indicadores, sustentabilidade também é um diferencial. Não tem como você fugir da estatística, você vai ter que aprender, pelo menos aquela básica, né? Pelo menos a leitura de gráfico. Porque você, quando bota um gráfico, já. Ah, meu Deus, tinha um gráfico na prova, eu não sabia, nem para onde ia. Mas é isso. A parte de licenciamento ambiental, né, com essa experiência toda com a Sulema, e até com essa experiência que eu nem tinha lembrado de falar, mas Laura Stoll me fez lembrar, né, que foi desses planos de resíduos sólidos que eu fiz, e o licenciamento que eu tirei lá para a loja, né, o consultório veterinário, e agora com a segurança alimentar e nutricional. E aí muita gente fala assim, mas o que é que tem a ver, né? E é justamente isso. A política de segurança alimentar, ela é integradora. E veja que meu olhar sempre foi amplo. Meu olhar sempre é aberto. Por exemplo, quando eu estava no projeto de segurança alimentar que era no nível estadual. Então, eu tinha que chegar e fazer uma movimentação em todo o estado. Então, eu consegui aí 180 municípios dos 223 ter uma mobilização, né? Alguma movimentação. Mas é muito difícil isso dentro do. A gente tem uma cultura, né, que o pessoal que trabalha na gestão pública está lá só para estar recebendo, né? Mas, na verdade, a gente tem um diferencial, né, de que a gente realmente faz acontecer. E hoje, né, eu estou tendo a oportunidade de ampliar essa experiência para o nível nacional e levar o meu conhecimento, né? O que eu aprendi aqui na Paraíba, eu replicar, eu ensinar, eu passar adiante. Então, isso também exige da nossa veia, né, de acadêmica, a nossa veia de professor. De nada valeria ter uma grande experiência e não saber transmitir isso, e não trazer resultado, e não fazer o que de fato a política pública, né? Eu estou falando em política pública, lembre-se que todas as áreas precisam de uma política pública de execução, seja ela tanto no sistema de saúde, no SUS, quanto na escola, para ter a escola pública, todos os acessos públicos, eles têm uma política que rege a sua execução, não é? Então, é que eu estou falando, de fato, de uma política pública de responsabilidade, que é a de segurança alimentar e nutricional. A gente acabou de passar por uma pandemia,
o nosso país voltou ao estado de fome, que não estava mais, a um estágio de insegurança alimentar muito grande. Né? Segurança alimentar não é você só ter dinheiro para comer, a gente está vendo uma obesidade aí mórbida, gritante, né? Então, assim, é muito mais que isso. A gente vê, por exemplo, recentemente eu estive visitando o estado do Pará, eles têm uma imensidão de água, eles se deslocam para a maioria dos municípios de barco, uma parte do percurso, mas toda aquela água não tem potabilidade, não tem saneamento básico. Então, não é só ter água, é água de qualidade. E eu acredito que a biologia está inserida nisso, né? Então, tudo vai de acordo com aonde você enxerga, como que você vê esses universos, né? E aí eu trouxe aqui para vocês ver um pouco de como que como que eu consigo lidar com essas áreas e como que hoje eu me enxergo profissionalmente, né? Em que áreas eu posso estar atuando, né? Eu sei, claro, você está falando assim, como que a gente pode, Carol, se apresentar numa consultoria, como que a gente encontra esses acessos? E eu digo, a questão é a oportunidade. Você só vai saber se você for lá e dizer assim, não, eu quero isso, experienciar mesmo. Às vezes, por exemplo, no projeto Cooperar não existia um setor de análise ambiental. A Sudema nunca tinha feito licenciamento ambiental de projeto do governo, não. Era tudo assim, vamos fazer e pronto. Então, assim, tudo é questão de como você enxerga e como você pode propor, né? Então, aqui eu fiz aqui com essas linhas, brinquei um pouquinho, né, com essas linhas de atuação que eu apresentei no slide anterior. E aqui você veja, olha, junto com a segurança alimentar, eu tenho trabalhado a questão dos indicadores de sustentabilidade. Eu tenho que ter um indicador que não tem, né? Para saber se eu vou, de fato, atingir, né, o meu objetivo. Meu objetivo é o quê? É trazer a segurança alimentar e tirar a insegurança alimentar. Diminuir a insegurança e aumentar a segurança. Eu só consigo fazer isso a partir de conhecer os indicadores, os índices de aporte. Gestão ambiental e educação ambiental. Não adianta eu chegar lá, promover um lindo projeto ambiental, né, de restauração, de reflorestamento, se eu não educar as pessoas que vão estar naquele ambiente, se não entender que são parte daquele ambiente. Gestão de resíduos sólidos, licenciamento ambiental e gestão ambiental. Tudo está integrado. Veja que para uma simples lanchonete ela precisa de um plano de resíduos sólidos, né? Segurança alimentar e educação ambiental. A gente precisa que ainda as pessoas elas entendam que a segurança alimentar não é de uma única pessoa, é compartilhado. Então, é uma situação em que a gente trabalha também. Muitas vezes eu trabalho as estratégias de segurança de educação ambiental dentro da segurança alimentar, que é a questão do engajar, do fazer parte, do envolver, do respeitar, né, a questão dos sistemas, né, os sistemas em si, sistemas alimentares, a questão da cadeia produtiva, a questão do acesso à água. Então, tudo isso eu faço eles entenderem porque o que é segurança alimentar perpassa por essas minuciosidades, né, que a gente não está levando em consideração. A gente está considerando segurança alimentar ter comida, ter dinheiro para comer, mas nem sempre. Ter o dinheiro quer dizer que você se alimenta bem. Educação ambiental e gestão de resíduos sólidos também, indicadores de sustentabilidade e gestão ambiental também. Os indicadores, eles vão favorecer, eles são projetados para favorecer, os índices são projetados para favorecer um gerenciamento ambiental, né, de qualidade. O que a gente vê as comunidades quilombolas era justamente nesse sentido. E gestão ambiental e licenciamento ambiental também tem tudo a ver. Então, vejam que nada dissociado, nenhuma das experiências que eu vivi profissionalmente, elas foram dissociadas. No final das contas, elas tiveram tudo a ver e foram lá casando lá com a minha primeira base, que foi a parte de gestão e de educação ambiental. Então, tudo é uma questão de perceber. Ah, mas eu não sei, Carol, tem gente que
por exemplo, tem gente que só trabalhou com botânica a vida toda. Ok, também não tem problema, né? Eu sempre tive esse perfil de ver ampliado, de ver um todo. Então, não a sua história, a sua trajetória, né? Como eu disse, então, ver as suas habilidades. E, assim, é muito arriscado também você, às vezes, não conseguir enxergar isso e tá vivendo, por exemplo, não é só você ser professor, não é só você ensinar, porque quando você se coloca só nessa posição, eu só tenho essa possibilidade de ensinar, e você não consegue, por exemplo, às vezes você só consegue estar ali no município, você não consegue chegar ali numa universidade, acaba sendo um profissional frustrado, né? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a sua missão enquanto profissional, né? Então, eu digo a vocês com toda sinceridade, eu amo o universo da sala de aula. Se você colocar numa balança, é um desafio você ensinar para o ensino fundamental, porém, depois de 3 anos, né, em sala de aula, eu já voltei a pegar o ritmo. Assim que eu saí da faculdade, eu fui ensinar no ensino fundamental, né? Na escola, depois eu mudei, fui para pós, mas não há diferença. Não há diferença, porque o desafio que você tem na instituição, no nível de graduação, de formar um profissional, você tem lá na base fundamental de formar um cidadão, né? A base de estudo, a base de visão que você vai causar no seu aluno lá no fundamental é o que vai fazer com que ele seja um diferencial quando ele estiver na graduação. Tem muitos alunos hoje na graduação procurando curso por tempo, por valor de salário, porque meu pai quis, porque fulano quis, ou muitos, por exemplo, na minha família tem primos meus que já foram para quatro cursos e não me identifiquei. Mas até que ponto é identificação ou até que ponto é interesse? Né? Então, essa reflexão. Aqui, uma parte minha que ser bióloga é conhecer um pouquinho, né, de cada parte do planeta, então é uma responsabilidade muito grande. Ser bióloga é saber que o meio ambiente é um mundo que ainda está sendo descoberto, então não estamos sabendo lidar ainda, porque não é ainda isso aqui, tá toda hora a gente tem uma coisa nova para descobrir. Ser biólogo é compreender que somos parte do meio ambiente e estamos em constante processo de evolução. Então, a gente é só uma partezinha. A gente, às vezes, quer se fazer muito grande, né, enquanto ser humano, mas a gente tem que respeitar o custo natural das coisas, a gente tem que esperar, por exemplo, a gente tem que plantar para colher, né? A gente tem que saber que a água que a gente está usando hoje, ela vai depois passar por um processo, evaporar e voltar para dentro, não vai ser uma nova água, né? Então, tudo isso a gente tem que parar e aplicar com nossa câmera lenta, né? E, de fato, enxergar a biologia, o que, que a biologia nos mostra, a gente vai ver que é um mundo que a gente não consegue, não tem dimensão de conhecer. E aí eu vou voltar aqui uma frase que foi uma frase que me inspirou muito no meu terceiro ano de graduação, que foi do professor Humberto Silva. Ele é professor de ecologia, vocês não conheceram, foi professor nosso. E ele falava assim, ele dava a disciplina de ecologia, e aí a gente ia estudar as leis, né? Um monte de lei e tal. Meu Deus do céu, não tem condições, não. Eu odiava estudar lei, odiava legislação. Assim, para mim era tudo assim muito complexo, né? E eu dizia, meu Deus do céu, como é que a gente vai aprender tudo isso? Aí ele falava assim, vocês não precisam aprender tudo. A gente não precisa saber tudo. Vocês têm que saber aonde buscar as respostas. Então, vocês precisam aprender o caminho para achar as respostas. Então, aquele foi um acalento muito grande naquela fala do professor Humberto, naquele dia, porque naquele dia eu entendi de que tudo bem se eu não soubesse. Por exemplo, como o Lauro está me perguntando hoje, Carol, quanto custa? Tudo bem eu não saber. Eu estou fora do mercado há 10 anos. Tudo bem se eu não soubesse, por exemplo, minúcias de um projeto de apicultura, de avicultura, mas aí eu soube onde procurar as respostas.
E aí me disponibilizei a aprender um pouco desse processo. E aí acabou dando certo. Né? Então, eu acho que fica uma lição para vocês. A biologia é uma oportunidade de vocês conhecerem um caminho muito, 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 muito grandioso, né? Muito. Eu não posso dizer de outra forma, né? Enquanto bióloga, é muito gratificante, né? Que vocês tenham entrado apaixonados pela biologia e continuem apaixonados pela biologia. Mas não se sintam na obrigação de escolher um projeto agora no segundo ano e seguir com essa linha até o fim da sua carreira profissional. Não, você vai se descobrindo. E como eu disse, né? Estamos em evolução e eu me coloquei em evolução, agora eu estou na segurança alimentar e estou gostando desse desafio e depois eu posso mudar também, por que não, né? E eu quero hoje, né, dizer a vocês que foi um conflito muito interno. Vejam aí que eu tenho 15 anos de carreira, né? Foi até, assim, um impacto com esse convite, Laura. Eu te agradeço fazer essa retrospectiva, porque somente o ano passado que eu consegui enxergar que a minha angústia, que eu disse assim, não, o que é que eu vou ser profissionalmente? Qual a linha? Eu tenho que ter eu tenho que estar posicionada profissionalmente. E eu não estava ali na minha cara, que era eu só precisava decidir que eu era mais da área do bacharel do que da licenciatura e tirar essa angústia do meu coração e dizer assim para minha família, eu não quero ser professora universitária, eu quero ser bacharel, eu quero ser consultora, eu quero esse universo aqui de projetos. E tudo bem, né? E tudo bem. Então, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Eu esqueci de colocar meus contatos, mas posso alterar aqui e botar um slide aqui com o meu contato, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Isso. Pode pôr o seu contato, eu acho super interessante, inclusive. Eu não atualizei ainda meu LinkedIn, mas vou atualizar. Meu LinkedIn vai ter essa linha mais profissional, vou atualizar depois. Mas é um prazer, sim. Infelizmente não pude estar com vocês, mas quem sabe depois a gente não se encontra aí em outra oportunidade. É porque em meios acadêmicos, muitas das vezes, a gente utiliza a ferramenta do componente do Lattes, né? Para a gente ter um pouquinho mais de acesso a todas as infraestruturas que foram consolidadas no Tem lá o decorrer meu da trajetória, né? No decorrer da trajetória acadêmica daquele indivíduo. Mas, de toda maneira, Ângela, eu agradeço bastante você ter aceitado o convite para agregar ainda mais nos meus alunos do primeiro período de seminário integrador. Eles estão ainda se norteando sobre a profissão biólogo, do que o biólogo faz. No decorrer das últimas aulas, eu dei uma breve introdutória daquilo que o biólogo faz, das três grandes áreas, né, que é a área de biodiversidade, a área da saúde e biotecnologia, porque, no fim das contas, a área da biologia ela é extremamente infinita, né? Em outras palavras, é isso, ela é infinita, Como eu onde a falei, gente né? O pode... caminho está sendo descoberto, né? Pois é. Então, a gente acaba aqui tendo um desenvolvimento muito grande em várias áreas, seja ela na genética, nas análises clínicas, que é o meu pote-chave, né? Aquilo que eu estou mais desenvolvendo atualmente nas ciências morfológicas. E tem muito biólogo também tendo essa vertente um pouco mais voltada, principalmente para a área de meio ambiente. Não sei se é porque tem mais disciplinas um pouco mais voltadas para essa área, mas eu sempre observo, né, que a grande maioria dos biólogos acabam que tendo essa vertente aí completamente acentuada para a área de meio ambiente. De toda maneira, a gente consegue realmente acoplar com a idealização de que o biólogo ele tem grandes contribuições a serem desempenhadas, né, em meios trabalhistas. E aí, sendo assim, eu agradeço mais uma vez você, Ângela, Carolina, por compartilhar a sua experiência profissional, ter tido essa disponibilidade de estar aqui, mesmo de maneira virtual, né, já que você mora em João Pessoa. Acho que foi uma das estratégias que mais foram efetivas para que a gente conseguisse compartilhar de conhecimento. E essa apresentação, consequentemente, vai ser direcionada para os meus alunos. Agradeço demais, viu, Ângela? Muito obrigada. Obrigada a você, Lauston, e boa sorte aí para vocês. Quem sabe aí
lá na frente eu acabo conhecendo, né, um pouquinho desses novos biólogos. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Vocês continuem aí firme e forte, que tudo faz parte do processo, né? Lembre-se que vocês estão em evolução, então quando a coisa ficar difícil é porque está evoluindo. Continua. Exatamente, que está evoluindo, né? Você deve ter cumprido aí, né, o objetivo da palestra com você. Pronto. Eu ia até te perguntar a respeito da disponibilização deste vídeo no YouTube. Será que tem algum que eu posso? Pode, sem problemas. Tranquilo. Eu vou encerrar a gravação agora. Deixa eu só encerrar aqui.